Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 2 de setembro. Jeremias, capítulo 41. O assassinato de Gedalias. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens, com ele a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo, cevada, azeite e mel. E ele, por isso, os deixou e não os matou como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos, Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, e todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra,
e às mulheres e aos meninos e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão. E partiram, indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Jeremias capítulo 42. Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias o profeta, : Caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias o profeta, : Eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias, : Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes, : Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. : Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Então Jeremias entrega a mensagem para o povo, que Deus está mandando dizer ao povo que o povo fique ali, não vá para outro lugar. Então vamos continuar a leitura. Jeremias continua dizendo: Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, : Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Então o povo está dizendo que não, que eles não vão ficar onde Deus está mandando, que eles vão para o Egito. Então Jeremias entregou para eles a mensagem que Deus mandou. Eles disseram que ia ouvir e atender. Como Jeremias não trouxe a mensagem que eles queriam, eles então recusaram. Vamos continuar ouvindo. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, : Se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito,
e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. E sereis uma maldição, e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá. Não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós, ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que disser o Senhor, Deus nosso, declara-no-lo, assim e o faremos. Então, Jeremias está lembrando que eles disseram, vai falar com Deus, o que ele falar, nos declara. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvido à voz do Senhor, vosso Deus. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinardes. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. Jeremias capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus, e sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para lá peregrinardes. Então eles estão desmentindo ao profeta Jeremias. Eles estão dizendo que Deus não enviou esta mensagem pelo profeta. Imagina a desobediência deste povo. Comentário meu. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então, além deles desobedecerem, ainda obrigaram o profeta Jeremias a ir com eles até ao Egito. Porque eles mataram Gedalias, o homem que o rei da Babilônia deixou responsável por aquele povo que restou em Judá. Eles mataram Gedalias.
Seguindo. Profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno, que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, Quem para a morte, para a morte. E quem para o cativeiro, para o cativeiro. E quem para a espada, para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Amém? Você ouviu a leitura do dia 2 de setembro, você ouviu a leitura dos capítulos 44, 41, 42 e 43. Você ouviu os capítulos 41, 42 e 43. Então eu espero que você continue ouvindo esta leitura do livro do profeta Jeremias e entendendo que Deus, ele ficou 10 dias orando e buscando de Deus uma resposta para o povo, que eles ficassem submissos a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que nenhum mal iria acontecer a eles. Mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus através do profeta Jeremias. Então, eles foram para o Egito e ainda levaram o profeta Jeremias, e Deus enviou Nabucodonosor para dominar o Egito. Veja, o que adiantou eles desobedecerem a Deus? Então, você continua ouvindo esta leitura. Nos próximos capítulos, você vai ouvir a leitura do dia 3 de setembro, que serão os capítulos 44, 45 e 46. Espero você na próxima gravação, se assim você desejar. E que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e que você possa, cada leitura que você ouvir da palavra de Deus, você entender que desobedecer a Deus, por desobedecer a Deus, nós sofreremos grandes consequências. Não adianta o homem pensar que faz o que ele quer, que ele pode, que ele sabe, que ele é. Deus até permite que façamos aquilo que nós desejamos. Ele até permite às vezes, mas depois pagamos um preço altíssimo. Então, fica aqui um alerta, que você e eu, nós, estejamos atentos à voz de Deus, obedecendo a sua palavra. Com Deus não tem meio termo. Ou obedecemos a Ele, ou desobedecemos e sofreremos as consequências. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos passar por lutas, adversidades, perdas, enfermidades, mortes. Tudo isso nós estamos sujeitos a passar e a acontecer. Porém, uma coisa é acontecer tudo isso quando nós estamos vivenciando a palavra de Deus. Teremos um final feliz quando ocorrer o arrebatamento da igreja. Se estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos e encontraremos com Jesus, com o Cordeiro, nas nuvens. Se já estivermos morrido, lá na sepultura, nós vamos ouvir o toque da trombeta.
E aqueles que morreram sem Cristo ainda ficarão aguardando a segunda ressurreição por 1000 anos. Irmã Neuza, onde está escrito isto? Está escrito no livro de Apocalipse. Nós sabemos que a palavra de Deus não mente, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, então nós falamos com a convicção de que o que Deus fala, Ele cumpre. A palavra de Deus diz, em Apocalipse capítulo 20, eu li Jeremias, né? Mas eu vou ler aqui sobre os 1000 anos, para você entender o que a irmã Neuza está dizendo. Eu não estou inventando nada. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, bem-aventurados que fizerem parte da primeira ressurreição. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E no versículo 5 já diz os que ficarão aguardando por 1000 anos. Então, está na Bíblia. Irmã Neuza não inventa nada, não. Eu tenho muito temor de falar alguma coisa que não esteja escrita na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Eu estou fazendo alguns comentários saindo da gravação, comentando sobre o arrebatamento da igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Viu? Então, os mortos ainda vão ressuscitar primeiro, mas isso tudo é no abrir e fechar de olhos, vai ser tudo muito rápido. Não vai ser algo tão rápido que quem estiver vivo não vai nem prestar atenção. Só vai saber o que aconteceu quando todos sumirem da terra. Aí sim eles vão ver que aconteceu o arrebatamento da igreja. Que Deus nos abençoe e que você e nós venhamos a nos preocupar com o arrebatamento da igreja. Nós não podemos ficar achando quando será, quando vai acontecer. Ah, mas não vai ser agora. Ninguém sabe o dia e nem a hora que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Portanto, estejamos preparados 24 horas, porque vem o tempo que isso vai acontecer e nós vamos pensar que esse dia vai demorar, vai acontecer quando? Nós precisamos estar preparados. A qualquer instante pode acontecer o arrebatamento da igreja. Deus está assim me fazendo lembrar bastante esta palavra. Não sei porquê, porque eu não sei quem está ouvindo esta leitura, eu não sei quantos vão ouvir, nem quem está ouvindo, mas Deus está me tocando para alertar você que está ouvindo a palavra de Deus, essa leitura. O Senhor está te perguntando: você está pronto para o arrebatamento da igreja? Você está com a vida no altar? Você está vivendo uma vida de obediência ao Senhor? Na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4,
Deixa eu ver se eu encontro aqui, o tempo está passando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu acho muito importante deixar isso aqui gravado, porque às vezes nós falamos e as pessoas vão deixando para depois, e esse depois pode ser muito perigoso. Olha, nós estamos vivendo o tempo da pandemia. Hoje são 30 de outubro de 2020. No dia 24 de maio, nós perdemos uma pessoa muito preciosa da nossa família, com 20 anos de idade. Com 20 anos, a Covid o levou. Deus permitiu. Quem que imaginava isso? Com tantas pessoas com mais idade na família, mas foi um jovem lindo, saudável. Em uma semana, infelizmente, lamentavelmente, estamos vivendo esta grande dor e esta grande perda. Então eu pergunto a você, independente da sua idade, você está preparada para o arrebatamento da igreja? Deus está insistindo. Eu li Jeremias, capítulos 41, 42 e 43. E Deus está me levando para o arrebatamento da igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, diz assim: dizemo-vos, porém, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, os que já estão mortos vão ouvir o toque da trombeta, é uma coisa muito misteriosa, e vão ressuscitar, independente do tempo que já foram sepultados. E aonde? Continuando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus, você está se sentindo alimentado com a palavra do Senhor? É possível você sentir a glória de Deus na sua vida? É possível você sentir a mão de Deus sobre a sua vida? É possível você acreditar que esse arrebatamento vai acontecer? Então estejamos preparados para este dia. Que Deus te abençoe. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini na ordem sequencial. Eu tenho algumas dificuldades para fazer esta gravação, eu estou sempre dizendo, em meio a barulho, às vezes, em meio a chuva, trovão, barulho na rua das motos, dos carros, dos motores, dos aviões, mas eu espero que nada disso, nada, venha impedir você ouvir a leitura da Bíblia. Um grande abraço, Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir e até a próxima, se assim Deus permitir. Amém.